desvendando o DRE, o que o demonstrativo de resultados realmente diz sobre sua lucratividade. As pessoas costumam achar que a resposta para a saúde financeira de uma empresa está no saldo do banco ou nas vendas do mês. Mas, na minha trajetória como consultor em gestão empresarial, descobri que poucas coisas são tão reveladoras quanto interpretar o DRI. Ao longo dos anos como consultor em gestão de empresas, já vi empresas com faturamento bilionário tropeçando nos mesmos erros de pequenos negócios quando o assunto é a análise desse documento. Hoje, quero contar um pouco mais do que aprendi e de como o DRE pode ser tanto um farol quanto uma armadilha. O que realmente é o DRE? A primeira coisa que faço quando chego em uma empresa como consultor é pedir o DRE. O demonstrativo do resultado do exercício, diferente do que muita gente acredita, não serve apenas para ver lucro. Ele é, na verdade, a fotografia das entradas e saídas, organizadas do jeito certo e no tempo certo. O DRE consolida, de forma estruturada, todas as receitas, custos, despesas, impostos, resultado operacional e financeiro, até chegar ao lucro líquido. Para quem nunca viu, ele parece um relatório simples, mas, ao olhar atentamente, começo logo a identificar sinais de desorganização, classificações erradas ou elementos estranhos que não refletem a realidade do negócio. O DRE revela o que está oculto na rotina apressada. Por que é tão relevante para identificar a lucratividade? Sem um DRE bem feito, analisar resultados vira mero chute. Muitos empresários me dizem: eu sei quanto tenho em caixa, isso já basta. Não é assim. A competência faz toda a diferença. Se uma venda foi realizada em dezembro, mas paga só em fevereiro, ela precisa entrar no DRE de dezembro, não no mês seguinte. O DR mostra de fato a rentabilidade operacional e financeira do negócio. Ele não exibe apenas valores, expõe caminhos, desvios e oportunidades. O caminho do DRE: receita ao lucro líquido. Ao longo do tempo, percebi que cada linha do DRI tem vida própria e um significado estratégico. O maior erro, e também o mais frequente que vejo, é olhar só para o resultado final. Não, é nas etapas intermediárias que estão as pegadinhas. Receita bruta é apenas o início. O número mais alto, sim, mas sem descontos nem impostos ainda. Deduções, impostos e devoluções. Mostram o quanto realmente entra na casa e quanto sai sem nem tocar o caixa. Receita líquida, o que realmente importa para sustentar os custos. Custos dos produtos, serviços vendidos. Aqui surge a primeira grande armadilha. Vi empresas considerando despesas comerciais ou administrativas como cada uma das linhas de custo, estourando a margem sem nem perceberem. Lucro bruto. Diferença essencial para a sustentabilidade. Afinal, é daqui que vêm os recursos para o restante da estrutura. Despesas operacionais, comerciais, administrativas, etc. precisam ser classificadas com responsabilidade. Erros nessa parte afetam toda a análise subsequente. EBITDA, indicador-chave para enxergar a geração operacional de caixa. Resultado financeiro, ora vilão, ora mocinho, dependendo da estratégia de alavancagem. Lucro antes dos impostos e, por fim, lucro líquido, o fim da linha, que normalmente não conta toda a história sem a leitura das etapas anteriores. Minha vivência: erros comuns de classificação e competência. Se eu pudesse resumir meu maior aprendizado como consultor, seria este. Mais de 60% dos DRIs entregues em pequenas e médias empresas estão mal classificados ou feitos simplesmente para não dar problema no imposto. Não é exagero. Já cheguei em negócios que misturavam custos fixos e variáveis, registravam receitas com datas erradas e tratavam despesas financeiras como operacionais, confusões que distorcem completamente a margem da empresa. Em uma consultoria recente, peguei uma empresa de médio porte que aparecia no azul no DRE, mas ao reclassificar custos e despesas corretamente, ela passou a ter prejuízo operacional. O empresário me disse antes da análise:
Minha contabilidade é excelente e se preocupa muito em me dar dados para tomada de decisão. Esse tipo de episódio ainda é muito comum. A preocupação de muitos escritórios de contabilidade se restringe ao pagamento correto dos impostos, até porque a legislação brasileira é complexa. Nos pequenos negócios, então, essa atenção costuma ser ainda menor. O dono, com tantos afazeres, raramente cobra detalhes. Por isso, é papel do dono fiscalizar a contabilidade e garantir que o DRE represente fielmente o negócio. Caso contrário, decisões estratégicas ficam comprometidas, entendendo essa diferença entre custo e despesa. A correta classificação das contas é vital. O custo está sempre associado à produção do bem ou serviço. Tudo que não estiver ligado diretamente à produção é despesa comercial, administrativa, financeira. Custo: compra de insumos, salários do setor produtivo, manutenção de máquinas pivô. Despesa: salários da equipe administrativa, aluguel do escritório, propaganda, juros de empréstimos, energia do administrativo, entre outros. Já presenciei reuniões onde um simples deslocamento de valores entre essas categorias mudava completamente a leitura de indicadores e, consequentemente, das decisões. Confundir custo e despesa mina a visão da empresa e distorce completamente o lucro bruto. Relevância da competência nos lançamentos. Outro ponto negligenciado, mas fundamental para a realização de um bom DRE, é o conceito de competência. O DRE deve refletir o resultado do período, independente do pagamento ou recebimento. Se você vendeu em outubro e vai receber em janeiro, a receita está em outubro. Já vi empresas mantinham o recalcado apenas no caixa, distorcendo completamente o indicador de rentabilidade. O que gera problema, por exemplo, quando há concentração de compras de peças de manutenção, por exemplo, que entravam em um mês e ficavam sendo usadas durante todo o semestre. Análise vertical e análise horizontal, o raio-x do DRE. Entender os números é só o primeiro passo. O verdadeiro poder está em saber relacioná-los e, para isso, utilizo invariavelmente a análise vertical e a análise horizontal. Duas metodologias que aplico em quase todos os clientes desde meus primeiros anos como consultor. Como funciona a análise vertical? A análise vertical consiste em comparar cada linha do DRE dividido por uma métrica, geralmente a receita líquida. Exemplo: quanto os custos representam por cento da receita líquida e as despesas, o EBITDA, permite enxergar se os custos estão comendo boa parte do faturamento. Ajuda a identificar onde estão os principais gargalos de consumo de recursos. Mostra rapidamente a distância entre lucro bruto, EBITDA e lucro líquido. Permite comparar com outros negócios de diferentes portes. Essa abordagem é excelente para comparar a eficiência de diferentes unidades, negócios, mesmo em empresas pequenas. Se o percentual de despesas administrativas está muito acima de um concorrente, por exemplo, algo precisa ser revisto. E como funciona essa análise horizontal? A análise horizontal foca nas variações entre os períodos analisados. Por exemplo, quanto a receita subiu ou caiu em relação ao ano passado. Os custos estão subindo mais rápido que as vendas? Despesas financeiras estão aumentando devido a mais empréstimos? Utilizo esse método para entender tendências. Já testemunhei lucros crescendo em valor absoluto, mas caindo proporcionalmente à receita. Um alerta para problemas silenciosos. EBITDA, até onde sua empresa deve olhar. Um dos pontos que sempre enfatizo, em especial para empresas que buscam crescimento sustentável, é a atenção com o EBITDA. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, deixa claro: apenas receitas e despesas diretamente ligadas ao negócio e recorrentes devem entrar no cálculo do EBITDA. Tenho notado que muitos empresários olham para o EBITDA como se ele fosse o lucro real. Cuidado! O EBITDA sinaliza a eficiência operacional, limpa de impostos, juros e resultados não recorrentes.
Receitas ou despesas extraordinárias não devem constar. Sua função é isolar a capacidade da operação de gerar caixa. Para empresas alavancadas, olhar apenas até o EBITDA é arriscado. O efeito dos juros e despesas financeiras pode engolir todas as conquistas operacionais. Por isso, sempre faço duas análises. Empresas com pouca alavancagem podem focar até o EBITDA para avaliar suas operações. Empresas alavancadas devem analisar com atenção do EBITDA ao lucro líquido. Um EBITDA positivo pode ser totalmente consumido por despesas financeiras elevadas. No mundo real, juros ignorados viram prejuízo amanhã. Lucro líquido. Analisar, mas não se deixar enganar. O lucro líquido, a última linha do DRE, costuma ser o grande troféu do empresário. Mas em diversas situações pode camuflar erros sérios, principalmente se a formação do lucro não é consistente ou se a base do documento está errada. Uma empresa pode apresentar lucro por causa de receitas extraordinárias, reversão de provisões ou até erros de classificação. Nisso engana qualquer stakeholder desatento. Na minha experiência, avalio o lucro líquido com cautela. Se a origem do lucro não vem da operação, provavelmente não será sustentável. Como o DRI apoia decisões estratégicas? Ao longo dos meus trabalhos, integrar a análise do DRE à rotina de gestão é mandatório. A disciplina de acompanhar resultados faz parte do ciclo PDCA que moldou meu modelo mental. Pensar sempre em planejar, executar, checar e agir me ajudar a ter a disciplina constante do cheque do resultado e buscar identificar os problemas para planejar novas ações. Planejar. Orçamento anual construído linha por linha, projetando receitas, custos, despesas e resultado. Executar. Acompanhar mensalmente a execução versus o plano. Checar. Análise crítica do DRE comparando o realizado com o orçado. Aqui surgem as perguntas: o que saiu do planejado? Por quê? Agir. Propor ajustes, revisitar processos, negociar custos, mexer em preços. É nessa etapa que o DRE cumpre seu papel de apoiar decisões. Já usei o PDCA para reverter quadros de prejuízo seguidos em grandes empresas, por nos direcionar na análise onde estavam vazamentos não identificados. E não se engane, nunca se resolve, achando um único problema. É nesse ponto que o DRE se transforma, deixando de ser apenas papelada exigida pela contabilidade ou pelo sócio investidor e assumindo postura de ferramenta de gestão contínua. O papel da saúde financeira na longevidade do negócio. A sustentação financeira é premissa para ganhar fôlego em momentos turbulentos e crescer de forma planejada. Em muitos diagnósticos, vejo empresas com lucros pontuais e sensação de tranquilidade, mas com ativos desbalanceados, passivos acumulando riscos, e DRE, que não acompanha fluxo de caixa real. Indicadores como EBITDA e lucro líquido devem conversar com outros números, especialmente aqueles que mostram capacidade de pagamento e equilíbrio dos ativos. Uma mensagem também apontada por estudos sobre gestão financeira. Uma empresa pode parecer lucrativa no papel, mas sem caixa para pagar salários, fornecedores ou bancar uma expansão de portfólio. Tudo nos pequenos negócios, um alerta necessário. Em pequenas empresas, o perigo de um DRE mal elaborado cresce ainda mais, e geralmente quem paga o pato é o dono. Os escritórios de contabilidade, pressionados pelo volume e foco na burocracia, muitas vezes tratam o demonstrativo como mera formalidade, algo que só serve para baixar impostos ou apresentar ao banco. Já presenciei situações em que o dono ignorava os detalhes dos lançamentos, confiando cegamente nos relatórios entregues pela contabilidade. Quando íamos analisar o DRE para um projeto de recuperação financeira, as inconsistências saltavam. Receitas em duplicidade, custos lançados como despesa, registros feitos em datas incorretas. O retrato que se tinha da empresa era falso. Me lembro disso muito forte no meu primeiro projeto, em uma empresa de consultoria ambiental de Belo Horizonte. Quando pedimos o DRI,
Para a contabilidade, a empresa não tinha nenhum problema, pelo contrário, tinha margens exuberantes, porém eram somente números falsos em um papel. A4 qualquer. No mundo real, a credibilidade se constrói com números honestos. É papel do proprietário cobrar, fiscalizar o trabalho da contabilidade e buscar orientação caso não domine as classificações. Não basta confiar no tá tudo certo. Afinal, cada decisão de investir, contratar, expandir ou segurar gastos depende de informações corretas. Leituras recomendadas sobre finanças empresariais podem ampliar a visão dos empreendedores, inclusive sobre temas como indicadores operacionais mensais ou como equilibrar custos sem comprometer crescimento. Integrando o DRE à rotina da gestão: controle, previsibilidade e ação. Na minha vivência como consultor e executivo de algumas companhias, costumo defender que o DRE deixa de ser uma foto anual e passa a ser vídeo mensal. O acompanhamento frequente permite que problemas não virem catástrofes de final de exercício. Mensalmente, dedico tempo para rodar os números, identificar desvios, conversar com gestores de cada área, questionar lançamentos duvidosos e, principalmente, garantir que o DRE converse com a realidade da empresa. Quando o DRE é incorporado ao hábito de gestão, decisões se tornam menos emocionais e mais amparadas por fatos. Isso vale para empresas de todos os portes, do comércio local à indústria nacional. Uma mensuração adequada também ajuda na avaliação da performance dos gestores e colaboradores. Dentro do ciclo PDCA, cada medida tomada entra na verificação de resultados, impulsionando um ciclo positivo de ajuste e melhoria. Como evitar armadilhas e inconsistências, né? Em toda a minha trajetória, percebi algumas atitudes que ajudam a minimizar erros e garantir uma leitura fiel do DRI e revisar a classificação de cada conta, custo, despesa, receita, pelo menos uma vez por trimestre. Utilizar o princípio da competência, não o caixa, para os lançamentos. Acompanhar o DRE mensalmente, nunca somente no encerramento do exercício. Treinar a equipe para entender o impacto dos lançamentos no resultado. Exigir explicações da contabilidade para lançamentos incomuns ou valores discrepantes. DRE como instrumento de recuperação e crescimento. Empresas em crise ou que precisam mudar de patamar dependem de uma leitura acurada do DRE para tomar decisões de corte em investimento e renegociação. Já conduzi processos de recuperação em organizações onde, ao corrigir a montagem do DRE, ficou claro que o problema era menor do que parecia. Outras vezes, o buraco era ainda mais fundo. A pesquisa da revista da AGU sustenta que a sustentabilidade operacional e financeira depende de indicadores sólidos, sobretudo em negócios que prestam serviços públicos. Mas o raciocínio é o mesmo para qualquer segmento. Sem transparência, não há credibilidade nem segurança para parceiros, investidores e gestores. Considerações finais. O DRE como grande aliado, mas só se feito direito. Do alto desses anos de consultoria, só posso reforçar: o DRE não é obrigação chata ou papel de contabilidade, mas sim uma bússola para quem quer viver um negócio saudável e duradouro. Toda empresa, micro ou bilionária, passa por altos e baixos. Só que, sem um demonstrativo consistente, qualquer decisão se revela um tiro no escuro. O DR não mente, mas só se você não mentir para eles. Se você é empresário, gestor, empreendedor, cobre, questione, fiscalize, aprenda. Busque orientação de profissionais experientes para transformar o DRE em ferramenta viva da sua rotina. Sua lucratividade não depende do acaso, mas da clareza em ler seus próprios números. Forte abraço, nos vemos nos próximos conteúdos. Acesse nossos conteúdos e conheça formas de potencializar seu negócio de verdade. O caminho para a rentabilidade passa, obrigatoriamente, por conhecimento. Vamos trilhar juntos?